Olá, seja bem-vindo ao nosso devocional e hoje quero compartilhar uma palavra poderosa no teu coração. Segundo Crônicas, capítulo de número 31. Segundo Crônicas, capítulo de número 31, versículo 4 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor. Além disso, ordenou ao povo, moradores de Jerusalém, que contribuísse com sua parte devida ao sacerdote, aos levitas, para que pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Logo que se divulgou esta ordem, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias do cereal, do vinho, do azeite, do mel e de todo o produto do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. Os filhos de Israel e de Judá, que habitavam na cidade de Judá, também trouxeram dízimos das vacas, das ovelhas, dízimo das coisas que foram consagradas ao Senhor, seu Deus, e fizeram montões e montões. Amados, essa palavra de hoje é interessante porque podemos tirar alguns pontos nesse texto. Primeiro, depois da grande festa, da celebração da Páscoa, quando o texto diz que Deus sarou a alma desse povo, eles voltaram para o lar e nas suas casas agora eles lançaram fora os seus ídolos, quebraram os seus altares e passaram a servir ao Senhor. Ezequias percebeu que havia uma necessidade de manutenção do templo. Ele já contribuía com seus bens pessoais nas ofertas que eram sacrificadas e queimadas. Então agora ele chama o povo e dá uma direção que eles deveriam dizimar, ofertar, lançar as suas primícias. E todo o povo respondeu. A mensagem que eu tiro desse texto, que é muito poderosa, que quando nós falamos de dízimos, ofertas, primícias, só vai entender esse assunto quem tem um coração quebrantado, que já teve uma profunda experiência com Deus. Caso contrário, não adianta eu falar sobre esse assunto que você não vai entender. Somente quando você tem uma profunda experiência com Deus, que você começa a entender que tudo que você tem pertence a Ele e tudo que você tem é Ele que dá. Tudo pertence ao Senhor. Amados, bastou um pedido do rei para que o povo respondesse esse pedido com alegria. Então havia alegria no coração em dizimar. Havia alegria no coração em lançar as primícias, lançar a oferta. A palavra diz que trouxeram aos montões e montões. Ou seja, havia prosperidade para quem contribuía e havia prosperidade para quem recebia, a ponto de terem que preparar depósitos para poder guardar tudo o que estavam recebendo, de tão alto que era o volume do que o povo estava trazendo naqueles dias. Algumas frases que Deus colocou no meu coração em relação a esse texto são: contribuir na casa do Senhor só dá valor àquele que um dia estava perdido e nela encontrou abrigo e proteção. Então, contribuir na casa do Senhor só dá valor àquele que um dia estava perdido e encontrou na casa do Senhor abrigo e proteção. Só pode ser, só pode e deve dar a contribuição àquele que sente alegria no coração. Verdade, você precisa sentir alegria no coração. Quem faz sentindo dor ou por necessidade não entendeu o mistério da fé, porque dizimar e ofertar, lançar as suas primícias, parte de um coração cheio de fé. Alguém que crê nesta palavra. Amém? Nos campos da fé, não se lança a semente da razão. Nos campos da fé, somente as sementes da fé. Amado, presta atenção. A avareza são sintomas de uma alma doente. A avareza são sintomas de uma alma doente. Já a generosidade são sintomas de uma alma sarada. Porque não é isso que diz o capítulo anterior? Deus sarou a alma do povo. E agora que a alma estava sarada, eles ouviram a voz do rei e imediatamente lançaram as suas contribuições. As frases que Deus tem me dado
elas são em cima de cada capítulo da palavra do Senhor. Por isso que as minhas frases estão ligadas ao contexto dessa palavra. Outra coisa, amados, o reino de Deus, ele é inteligente. O reino de Deus é inteligente. Ele é próspero. Amém? Porém, ele segue um padrão. O reino de Deus, ele segue um padrão, que é o padrão de dar e receber. Então, esse é o padrão que o reino de Deus segue. E eu tenho certeza que você quer prosperar. Sim ou não? Lógico, todos nós queremos prosperar. Interessante que essa palavra ela veio há bom tempo, porque estamos passando por um momento agora que a casa de Deus precisa de você. É agora que a casa de Deus precisa de você. Então, amados, nós precisamos da fidelidade nos dízimos, nas ofertas, nas primícias, e eu tenho certeza que Deus abençoa tanto aquele que contribui quanto aquele que recebe. Faz parte do reino de Deus em dar e receber. Amém? Guarda essas palavras no teu coração e que Deus te abençoe.